Renan Garcia já está por aqui, seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Hoje vamos falar de cirurgia plástica reparadora, né? Ou seja, a cirurgia que pode te ajudar. De repente, você tem algum probleminha, alguma imperfeição, algo que te incomoda? O tema de hoje é esse. Mas antes, não tem como a gente não comentar, né, doutor? Desde ontem, todos os veículos de comunicação, né, enfim, na internet, na TV, todo mundo falando sobre o caso da modelo Luana Andrade. Vou até pedir para colocar a foto dela aí na tela. Isso. A Luana Andrade, aos 29 anos, inclusive ela era assistente de palco, né, do programa Domingo Legal com o Celso Portiolli. E o que aconteceu? Gente, ela foi aí fazer uma lipo, inclusive uma lipo no joelho. Achei bem interessante, daqui a pouquinho a gente vai comentar, que eu nem sabia que tinha essa possibilidade, doutor, de lipo no joelho. Infelizmente, ela não resistiu, né, segundo a assessoria que confirmou a morte da influenciadora. Ela, inclusive, teve embolia pulmonar. Quanta coisa, né, doutor, pra gente comentar aí desse caso, mas eu já vi muita gente falando, né, do risco da cirurgia, falando do hospital, falando do médico, mas nem sempre é isso, né? Sim, exatamente. Né? Primeiro de tudo, gostaria aqui de deixar as condolências, né, para a família, para os amigos. Linda, né? É sempre muito triste quando isso acontece, né? A gente está com informações um pouco limitadas, né? A gente não tem alguns detalhes aguardando ainda da cirurgia, né? Então, o que a gente pode comentar tem também uma certa limitação, né? Porém, o que foi exposto é que houve um caso de tromboembolia, uma embolia pulmonar, né? Em que essa paciente não resistiu, infelizmente. Então, provavelmente nem foi por conta da cirurgia de lipo em si, né, doutor? Poderia ser uma outra cirurgia que iria acontecer, pelo que eu entendi das reportagens. Sim, sem dúvida. A trombose ou a tromboembolia, né, é um evento que pode ocorrer em todas as cirurgias, né? A gente pensa com muita preocupação na plástica, porém, existem pacientes que desenvolvem embolia e trombose até em casa. Então, é uma doença que a gente precisa se preocupar mesmo. É verdade. E em contrapartida também, né, a gente sempre alerta procurar uma clínica especializada, né, doutor? Procurar aí um médico de referência. A Clínica Garcia está sempre aqui com a gente toda semana, né? E lipo no joelho? Eu não sabia que tinha lipo no joelho. Sim, às vezes pode ser feito algumas lipos em regiões localizadas, né? Toda área em que há um acúmulo localizado de gordura, essa gordura pode ser extraída através da lipoaspiração. Perfeito. Né? A gente sabe que houve a lipo do joelho, né? Mas foi veiculado umas 2 horas de procedimento, então provavelmente já foi feito lipo em outras regiões também. Perfeito. Lipo de joelho é uma lipo reparadora ou não? Lipo do joelho pode ser uma lipo reparadora, sim. Olha! Pode ser uma lipo reparadora. Então, já entrando no tema de hoje, o que vem a ser uma lipo reparadora, doutor? Né? A lipoaspiração reparadora, ela pode ser feita em alguns casos em que, além do desconforto estético, esse excesso de gordura pode estar gerando alguns problemas, né? Algum problema de dermatite, algum problema de fricção, pele encostando com pele, um problema funcional, do funcionamento daquela região. Perfeito. A gente está falando que, eu falei, na verdade, lipo reparadora, mas cirurgia plástica reparadora não é somente lipo? Não, cirurgia plástica reparadora é uma gama aí, é um assunto extenso, um assunto bem bacana. Que bacana, né? E quais hoje, assim, a gente pode dizer que são as mais comuns de serem feitas? A cirurgia plástica reparadora é o berço da cirurgia plástica em si, é onde começou tudo, né? A gente iniciou a trabalhar os tecidos através da necessidade de reparar algumas coisas. Por exemplo, acidentes, pacientes com algumas lesões de pele, câncer de pele. Olha, da mama, que a gente já falou aqui também, né? Da mama. Pacientes que nascem, crianças que nascem com algum tipo de deformidade. A gente vai até mostrar hoje aqui algumas situações pra gente comentar. Próxima tela, coloca aí pra mim, Rafa, fazendo o favor. A gente tá falando hoje aqui sobre cirurgia plástica reparadora. Aqui são alguns, doutor, alguns tipos de cirurgia plástica reparadora.
Isso, exatamente. Né? Em alguns casos, como tem na tela, a cirurgia em que há a reconstrução da mama da paciente, existem cirurgias, né, junto com a pálpebra, né, de reposicionamento dos tecidos, Perfeito. Retirada de tumores na pálpebra, né, entre outros tipos de cirurgias reparadoras, com acidentes, mordidas de cachorro, vários casos. Olha, inclusive eu precisei passar por eu sofri um acidente de moto e eu precisei fazer uma cirurgia reparadora na minha perna com um cirurgião plástico, tá vendo? Um acidente, né, doutor? A gente nunca espera. Então, que bom que tem aí a medicina, que tem a cirurgia plástica para ajudar a gente. Aproveitando essa imagem aqui, eu queria perguntar o seguinte: qual a diferença aí da cirurgia reparadora para a cirurgia plástica estética? Tem diferença nisso aí? Sim, existe diferença, né? Acredito que a principal diferença seria realmente a indicação. A partir do momento em que a paciente tem algum problema, tem um acidente, tem um defeito, esse defeito ele precisa ser reparado, né? Não só pela questão estética, mas, como eu falei antes, pela questão funcional. Essa boca, ela precisa fechar corretamente, essa pálpebra precisa fechar corretamente. Verdade. E aí entra a parte da reparação, onde Uma a gente questão vai... mais de saúde Exatamente, exatamente. Não da estética. Agora, passando para a próxima imagem, eu acho que é muito comum também, né? O pessoal perguntar aí, cirurgia reparadora pós-bariátrica, doutor. É comum de se fazer e quando é preciso? Extremamente comum, né? A cirurgia bariátrica, ela vem ganhando, né, espaço no nosso meio, pacientes vêm se beneficiando. E aí, após a perda de peso, né, vem o que a gente chama da cerejinha do bolo, que é a retirada do tecido excedente, a reposicionamento desse tecido, essa retirada dessa pele que sobra, né, para devolver aí uma vida um pouco mais normal para a paciente. Perfeito. Olha, nosso bate-papo está só começando. Eu vou para a primeira pausa de hoje. Ainda hoje tem sorteio para você que quer pegar um cineminha. Tem dicas também para o baile do Havaí, dicas de looks com Mari Cotini. Isso e muito mais, tá? Primeira pausa. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo. Doutor Renan e eu, hoje falando aqui sobre cirurgia plástica reparadora. Quantos temas envolvem dentro desse tema, né, doutor? Como a gente disse, é saúde, a gente já falou de cirurgia plástica, né, pós-bariátrica, a gente falou questão de saúde dos lábios também, né, aquela fissura labial, um acidente, por exemplo. Então, nesse caso, a cirurgia plástica é um aliado, né, doutor? Muitas vezes para não ficar as marcas, né, desses traumas. Sem dúvida. Entramos na cirurgia junto com ortopedistas, cirurgiões do trauma, para mitigar, diminuir o trauma que essa paciente vai passar, que esse paciente vai passar nos próximos dias. Isso é importantíssimo. Com certeza. Próxima imagem aqui, a gente falou no bloco anterior sobre essa questão, né, doutor, do pós-bariátrica, né? Mas e quem não fez bariátrica, mas por algum motivo tem aí flacidez, excesso de pele, a cirurgia plástica reparadora também funciona? Também funciona. Podemos fazer cirurgias plásticas nesses pacientes, né? Por quê? Porque a perda de peso na bariátrica ou no paciente que perdeu por outro motivo é uma só. E o incômodo desse paciente é um só. Esse excesso de pele, essa dificuldade de higienizar as dobras. Então, vai haver a necessidade. Olha só, tá vendo? Então, tem solução sim, tá? Já vou abrir aqui para as perguntinhas do WhatsApp. Inclusive, unanimidade aqui, muita gente perguntando sobre a questão pós-bariátrica, né? Que a gente acabou de falar. Agora, tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Doutor, ela tá falando o seguinte: se a cirurgia plástica reparadora se elimina cicatrizes. Olha... Essa eu acho que é uma das principais perguntas na clínica, né? Muito importante. Infelizmente, não conseguimos eliminar cicatrizes. Pacientes chegam com cicatrizes que as incomodam, que estão grossas. Porém, essas cicatrizes, a gente consegue trabalhar nelas com a cirurgia para amenizar, para afinar, para deixar mais discretas. Mas, infelizmente, não conseguimos eliminar totalmente nenhuma cicatriz. Perfeito. Eu vou só pegar o microfone aqui. Obrigada, Mica. Agora sim, estão me ouvindo? Ao vivo é assim, doutor. Deu uma falhadinha aqui o meu microfone, então agora eu vou ficar com esse aqui, tá bom? Então, respondido aqui pra Carla que perguntou. Agora, tem outra perguntinha aqui que também, não sei se de repente faz sentido, mas eu vou fazer, doutor. A Jennifer tá perguntando o que é queloide, que ela tem queloide, mas disseram que ela tem queloide, mas ela não foi diagnosticada ainda.
queloide. Ah, exatamente. Queloide é um tipo de doença da cicatriz. É uma cicatriz onde o tecido dessa cicatriz ele cresce, né, tanto em altura na superfície quanto para a lateral, né, formando algumas bolas de cicatrizes duras, coçam, doem. E tem jeito a queloide? Existem tratamentos, a gente pode retirar e aplicar medicações para melhorar esses tipos de cicatrizes. Perfeito. Enche a tela aí pra mim, pra gente poder ler aqui, olha, alguns tipos de cirurgias reparadoras, mamas, reconstrução de mama, né, e redução também, legal falar de redução de mamas, olhos, ossos, olha só, pele, abdômen, pálpebras, estômago, unhas, boca, olha, gengivoplastia, que interessante, entra aí nas cirurgias reparadoras, cabeça, correção aí, né, cirúrgica, rins, parto, nariz, coração, bexiga. Nossa, quanta cirurgia aí que entra na questão de reparadora. Agora, a redução das mamas é interessante, né, doutor? Porque muitas vezes realmente não é estética, afeta a saúde da mulher, né? Enfim, pesa, dói as costas, né, doutor? Exatamente, exatamente. Existem mamas, né, que passam do crescimento além do ponto e essas pacientes sofrem muito peso, muita dor nas costas, dores diárias. A cirurgia vem para diminuir, mitigar esse sofrimento. Eu acho que a gente até poderia fazer uma pauta só disso, para ajudar a mulherada. Sem dúvida. Vamos? Então já vou anotar aí no nosso caderninho. Antes da gente encerrar nosso bate-papo, coloca mais uma tela aqui. A cirurgia também, né, que a gente falou aí de reconstrução da mama, né, doutor? E inclusive ajudam muitas mulheres a recuperar a autoestima, né? Importantíssimo devolver para essa paciente, né, essa estrutura tão importante no seu corpo. Isso é essencial também. É o final do tratamento dessa paciente. É verdade. E aqui a fissura labial, doutor? Exatamente. Muitas crianças já nascem Isso. assim. É uma malformação do rosto. Ela é um pouco mais frequente que a gente imagina e a cirurgia plástica é importantíssimo para essa criança, para esse paciente poder ter uma vida normal, mais saudável, se alimentar melhor, ter menos sofrimento, inclusive na falar fala, melhor, né? Na alimentação também ajuda e muito. Sem Perfeito? dúvida. Mais uma perguntinha aqui antes da gente encerrar, deixa eu ver. A Kátia tá por aqui, tá falando que tá adorando o tema. Olha só, interessante aqui, não sei se dá pra gente ajudá-la, vamos ver. A Fátima, doutor, tá dizendo o seguinte, que ela perdeu uma unha do dedo e que ela abomina, fica muito feio. Ela quer saber se tem alguma cirurgia plástica reparadora pro dedo dela não ficar muito feio. Olha, interessante. Infelizmente, quando perdemos a matriz da unha, né, a raiz onde ela cresce, né, esse tecido é muito difícil de substituir. Olha só. Então, existem alguns tipos de próteses que talvez podem aí resolver o problema dela. Perfeito, então, respondido aqui. Outra pergunta interessante, vou fazer, olha, se cirurgia plástica, doutor, remove tatuagem que a pessoa não quer mais. Aí acho que é laser, né? Exatamente. A retirada da tatuagem pode ser feita alguns tratamentos de laser, mas às vezes na retirada de algum tecido, retirada de um abdômen, Ela às vezes sai. tem uma tatuagem ali na frente e a gente retira para paciente. Aí, tá vendo? Cada caso é um caso também, né? Se algo tá te incomodando, bora buscar ajuda e passar por uma avaliação. Correto, doutor? Exatamente. Perfeito. Estão me ouvindo?